Queridos irmãos, queridas irmãs, então, a Gênese, capítulo 13, o tema Faz Deus Milagres? Tema maravilhoso, né? É um tema que nos põe para raciocinar, nos põe para pensar. Então, nós nos encontramos na questão de número 15. Olha só para você ver, ó. Eu vou voltar só uma linha, duas linhas nesse parágrafo anterior, para eu poder dar sequência aqui onde eu parei. Então, olha só para você ver. Ao poder soberano, reúne ele a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. Agora, olha para você ver a sequência. Por que, então, faria milagres? Você entendeu? Olha só. Ao poder soberano, reúne ele a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. Por quê? Então, faria. Vamos colocar aqui um Deus aqui. Por que então faria Deus milagres? Por que então faria Deus milagres? Interrogação. Para atestar o seu poder, Deus tem que provar o poder dele. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O onisciente, o onipresente, o onipotente. O criador de tudo. Tem que provar o seu poder, devolvendo as vistas a uma pessoa. Vamos raciocinar? Devolvendo as cordas vocais a uma pessoa. Devolvendo a audição a uma pessoa. Isso é papel de Deus. Devolvendo um corpo físico a um espírito, a uma alma que já se desintegrou lá embaixo do túmulo. Isso é papel de Deus. Isso é provar poder. Deus precisa provar o poder dele. Como em 2021, uma preia de cientistas disseram: nós só acreditamos em Deus o dia que Deus nos provar que ele é mais rápido do que... Ai, que palhaçada, gente. Nós só acreditamos em Deus, de que realmente Deus existe, o dia que Deus nos provar que ele é mais rápido do que a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Pelo amor de Deus. É muita ignorância nessas cabeças
que, com todo respeito, esqueceram de apertar, ou melhor, esqueceram de puxar a cordinha para dar a descarga nesse vaso. Você entendeu? O vaso está cheio. Esqueceram de puxar a cordinha para poder dar descarga no vaso. Esse vaso. Isso é ser primitivo demais. Sendo que os bons espíritos já nos esclareceu e nos esclarece através da doutrina dos espíritos que 300 mil quilômetros por segundo não significa nada ao espírito, que é um atributo de Deus. Deus é o todo. Deus vai ter que provar velocidade. Deus numa maratona. Deus com um short, uma camiseta, né? Um tênis, correndo, lado a lado com a luz, para provar para os cientistas aqui da Terra esses vasos imundos que esqueceram de dar descarga. Só depois que ele provar que ele é mais veloz que a velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo, é que eles admitem que Deus existe. É demais. Paulo nos disse: nele existimos, nele nos movemos. Nós não saímos de Deus desde quando nós fomos criados simples e ignorantes de que éramos grandes. Nunca saímos e nunca sairemos, porque o universo, a eternidade, é Deus. Nós, no corpo de Deus, se assim posso dizer, vivemos na condição de uma molécula ou de um átomo. Nós somos um átomo no corpo de Deus. E o corpo de Deus é o infinito, a eternidade, que não teve princípio e que não terá fim. Aí Deus tem que provar a velocidade. Então, por que então Deus faria milagres? Para testar o seu poder, Deus tem que provar o poder dele. Deus vai chegar, vamos dizer com todo respeito, vai encontrar um paralítico, um cego, um mudo e um surdo, e vai pôr a mão sobre ele. Vamos pensar assim, porque vamos voltar um item aqui. Deus é Deus, Jesus é outra coisa, viu? Vamos separar o joio do trigo aí. O Pai, Jesus é o Filho, como todos nós somos filhos. Jesus é o nosso irmão maior. Jesus é o nosso guia. É o modelo qual nós devemos seguir. Não vamos misturar as coisas aí, não. Porque tem algumas seitas aí que mistura. Que Deus esteve aqui há 2000 anos atrás e que foi pregado na cruz. No entanto, em algumas orações está escrito, algumas pessoas rezam assim: Santa Maria, Mãe de Deus. Nossa Senhora foi mãe de Deus?
Que eu saiba, Nossa Senhora foi mãe de Jesus. Jesus, filho de José. Nem foi filho do Espírito Santo. Porque esse negócio de Espírito Santo, isso é mitologia. Peça desculpa, Luiz, você vai ser excomungado. Então me excomungue, porque eu não vou pedir desculpa. Eu vou abjurar? Me ponha na fogueira e me queime. O que é a morte para mim? Ela não existe? Então, para testar o seu poder, Deus chega e coloca a mão em cima de um paralítico, cego, mudo e surdo. Eu quero volte à perfeição física. Naquele momento, Deus, ele infringiu todas as tuas leis. Porque, por causa da lei de causa, ação e reação, da lei de causa e efeito. Aquele indivíduo, ele encontra-se naquelas condições, não é por acaso. Ele plantou. Ele está tendo a oportunidade, através do retorno ao corpo físico, que é a reencarnação, de se curar, de se lapidar. Por isso nós nos encontramos com as pessoas certas, na hora certa. Ninguém erra o endereço. Ninguém erra o endereço. Nós somos os mesmos de 200, 300 mil anos atrás, com outros nomes, com outros corpos, residindo em outros países, mas o seio familiar é o mesmo. Numa, pai, noutra, filho, noutra, mãe e por aí em diante. Aí Deus, o soberano, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, vem e destrói toda a tua lei, a lei dele que é imutável, enquanto a nossa é mutável, sujeita às mudanças. A dele não, a dele é imutável. Nem ele mexe nas leis dele. Se ele quiser, ele mexe, mas ele não mexe. Desde o princípio, que não teve princípio, o fim, que não tem fim, lei imutável. Então, se levante e ande, enxergue e se livre da lepra. Ouça-me, fale. Isso não é Deus. Isso não é Deus. E alguém que agir dessa forma chama-se charlatão, mistificador, impostor, anticristo, místico, exótico. Menos Deus. Deus restitui a saúde da alma ao indivíduo que errou, que cometeu algum delito, dando-lhe a oportunidade de se redimir através das reencarnações. Esse que é o verdadeiro milagre da vida. E não consertando
todas as tuas imperfeições físicas. Para testar o seu poder, dizem, mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação? Vamos voltar? Eu não tô nem aí. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação? Será que o infinito não é muito mais grandioso que tudo o que nós veneramos aqui na Terra como milagre? Imagem que chorou, lágrimas de sangue. A pessoa que era aleijado do pé, o pé se consertou. Milagre! A pessoa ter casado com aquele homem. Por que milagre? Porque ela era pobre e ele era rico. Isso é um milagre. Milagre ou lei de causa e efeito? Ação-reação. Milagre! Ele pobre ter casado com ela rica? Isso é milagre? Isso não é acerto de conta? Isso não são novas oportunidades que estão tendo? Que milagre! Quase morri naquele acidente! Milagre! É engraçado. Tem acidentes. Você acha que já ouviu falar nesses acidentes coletivos, né? Resgate coletivo. Certos acidentes de ônibus, tem lá 40 pessoas dentro do ônibus. Tá bom. O ônibus encapota, né? O coletivo encapota, né? Um acidente. 40 pessoas, morre 20. 20 não morreram. E depois eles vão dar o testemunho na igreja de que aquilo ali foi um milagre de Deus. Ou então Deus foi um covarde, permitindo que os outros morressem? Deus foi um covarde. Deus foi um monstro. Salvou 20 e permitiu que 20 teus filhos morressem? Uma morte física? Agora, será que o verdadeiro espírita não pensa diferente? O verdadeiro espírita não pensa dessa forma como a humanidade pensa. É a lei de causa e efeito, ação-reação. Eu conheci um caso, está dentro do tema. É em São Paulo, não foi em São Sebastião do Paraíso não, porque se fosse eu ia dizer. A pessoa bateu o automóvel, ficou prensado dentro do automóvel, até os bombeiros chegar e cortar toda a lataria do automóvel. Teve traumatismo craniano, a pessoa ficou 6 meses na UTI. Teve que amputar uma perna. Ele era de uma denominação religiosa, que eu não vou citar nome.
Assim que ele se recuperou, foi à igreja dar o testemunho dele, que foi Deus que o salvou. Não foi o SAMU? Não foi o bombeiro? Não foi os médicos? Não foram a intubação artificial, a ventilação artificial, que o manteve durante 6 meses intubado? Os medicamentos no organismo dele durante 6 meses? Deixasse ele lá nas ferragens? Não assistisse ele não, o bombeiro não? Para ver o que teria acontecido com a vida física dele. Então, toda honra e toda glória aos médicos, aos bombeiros, ao SAMU. Deus não participou em momento algum na recuperação daquele amigo meu. Porque Deus é a inteligência suprema. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Ele é o amor incondicional. Deus é imparcial. Deus não interfere. Aquele amigo plantou em vidas passadas, ele colheu nessa existência. Teve que dar graças a Deus. Um senhor, durante o dia no trabalho, perdeu o dedo da mão. Trabalhador numa casa espírita, você deve conhecer essa história. Foi à noite à casa espírita revoltado com os mentores espirituais. Onde já se viu isso? Vocês permitiram que justo eu que mais trabalho nesta casa perdesse um dedo da mão? Vem lá o mentor. Meu filho, agradeça a Deus. Porque o trabalho, durante esses anos todos, diminuiu um pouquinho a tua pena, porque era para você ter perdido o braço. Mas porque você estava trabalhando no caminho do bem, perdeu só o dedo. É para você ter perdido o braço. As pessoas, por falta de conhecimento, a ignorância, faz um julgamento tremendo, terrível. Aí você pode me dizer, você está julgando as pessoas. Isso é um estudo onde nós temos que raciocinar. Gente, nós não somos mais ameba. Nós não somos um espermatozoide, nós não somos um óvulo. Nós somos um ser pensante. Nós somos um ser que, na tabela divina, nós somos considerados seres inteligentes. Mas que inteligência é essa? Que ainda achamos que Deus está preocupado com lepra, com olho. Tem um porquê, gente. É a lei de causa e efeito. Não queres nascer mais cego, mudo, surdo e aleijado? Não. Então se redima. Procura se redimir. Para você ver se na próxima você vai. Tem repulsa? Ai, meu Deus do céu. Tem. Então cura essa repulsa para você ver nessa existência. Na próxima não vai ter mais. Não aceita? Não. Morro, mas não aceito. Prejuízo teu. Aceite. Se resigna.
Vai ser bom para você e para muitas outras pessoas. A mensagem está aí. Mas vai ser bom para você e para muitas outras pessoas. O bem é teu. O bem não é de Deus. Nós temos que entender isso, gente. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Você conseguiu entender isso? Com todo respeito. Jesus não precisa de nós precisamos dele. Bezerra de Menezes, Euribar Sanufo, eles não precisam de nós. Ai, eu vou rezar para Bezerra de Menezes me proteger, me amparar, sei que tem. Você acha que ele vai amparar e vai proteger, gente? Vai. Então você não estudou Espiritismo, você não sabe o que é Espiritismo. Porque é você mesmo que vai amparar você. Porque através daquele teu pedido, esse pedido chega aos departamentos espirituais, eles designam, eles enviam energias para te sustentar no nome de Dr. Bezerra de Menezes. Mas não foi Dr. Bezerra de Menezes e nem Euribar Sanufo que foi ali e depositou aquelas energias. Essa energia encontra-se no cosmo, encontra-se no éter, no fluido cósmico universal. Nós vamos para o próximo vídeo. Tá gostoso demais esse assunto.